Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui novamente para estudarmos a palavra de Deus, meditarmos nas Escrituras e vamos juntos aqui na lição de número 8. A lição de número 8 vai falar sobre uma igreja que enfrenta os seus problemas. Vamos estar meditando na nossa EBD, Escola Bíblica, desse terceiro trimestre de 2025, que fala sobre a igreja em Jerusalém. Estamos já na lição de número 8, já estamos bem adiantados, né? Perto de terminar esse trimestre. Muito bem, está próximo de começar, né? O próximo trimestre. E nós já estamos vendo que o ano já está se findando, o ano já está terminando. Isto é uma coisa boa. Jesus está voltando. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor teu Deus. E como nós devemos nos preparar para nos encontrarmos com Deus? Meditando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus diariamente. Vamos juntos para a Escola Bíblica Dominical, vamos aprender com o nosso Deus, com o nosso Senhor. E esta lição, ela vai nos ensinar como enfrentar os nossos problemas, aprendendo lá com a igreja primitiva. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 6, é a nossa leitura diária de hoje, de segunda-feira. Atos 6, versículo 1 e 2, vamos meditar, eu convido a você. O versículo é 1 e 2, mas vamos ler até o versículo 3, que é o nosso textuário. Lembrando que uma igreja cheia de sabedoria e do Espírito Santo age sabiamente para resolver conflitos e relacionamento. Você é inteligente, você foi escolhido para ser soldado de Cristo. Por isso Deus te fez um ser inteligente, sabe agir corretamente para resolver conflitos e problemas. E vamos meditar um pouquinho como identificar a natureza dos conflitos. Como nós identificamos, assim também sabemos resolver os conflitos diante da sabedoria, diante da palavra de Deus. Por isso, buscamos ser cheios sempre do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo não está saindo rodando, pulando, saltando. Ser cheio do Espírito Santo é meditar na sua palavra diariamente, é meditar na palavra de Deus diariamente. Quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, estamos nos enchendo do Espírito Santo. Estamos alegrando a nossa alma, nos fortalecendo para saber que enfrentar os conflitos não é algo fácil, mas com Jesus a gente consegue. Vamos meditar a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 6, e o versículo 1 ao 3. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Aí o versículo 3, que é o nosso textuário. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Olha aqui o que a palavra de Deus, ela está nos alertando acerca dos conflitos cotidianos. A palavra de Deus diz, né, que os apóstolos estavam ali para pregar, anunciar o reino dos céus, falar de Jesus como nosso único e suficiente Salvador e atrair a multidão para Cristo, porque o próprio Jesus, ele deixou uma ordem: ide por todo mundo, por todas as nações, por todos os povos, e pregai o meu evangelho. O que nós aprendemos? Que o reino de Deus
é para todos. Jesus convida a todos os povos, raças, nações, para se achegarem a Ele, porque o reino de Deus é preparado para todos aqueles que aceitarem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo que Ele é o Salvador do mundo, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus e reconhecendo também que a porta estará aberta para todos que querem entrar e servir a este Deus. Então, o convite é para todos. E os apóstolos, eles foram chamados, convocados por Deus para dar continuidade ao serviço que Cristo fez, começou e iniciou aqui nesta terra. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar, ele vai cumprir. Bendito é o nome do Senhor. E Deus, ele convocou homens, convocou apóstolos para dar continuidade a sua palavra, pregar o evangelho a toda criatura. E a Bíblia diz que mesmo eles sofrendo perseguições, mesmo muitos deles morrendo, o número daqueles que o seguia cada dia mais aumentava. A Bíblia diz aqui, uma coisa boa aconteceu, mesmo estando vivendo em conflitos, algo bom aconteceu. O número daqueles que estavam ali servindo a Deus cresciam abundantemente. O número de discípulos cresciam, aqueles que queriam ouvir e seguir a palavra de Deus. Mas havia um conflito entre eles. Muitos gregos se aproximaram, eram convidados também a participarem daquele evento de oração, um evento de palavra, onde os apóstolos estavam ali pregando, anunciando o reino. O número crescia. Mas um dos gregos, eles observavam que as suas viúvas eram desprezadas. Um conflito no meio da igreja. As viúvas dos gregos eram desprezadas, não eram bem assistidas pelos discípulos, não eram bem acolhidas. E nós compreendemos que as viúvas daquela época, elas precisavam de apoio, de recursos para sobreviver. E principalmente as viúvas que não tinham filhos. Muitas delas até perdiam os filhos na guerra, no meio dos conflitos, e ficavam desamparadas. Mas Cristo, ele veio para amparar. Cristo, ele veio para guardar, para proteger o teu povo. Cristo, ele veio para dar alimento, para acolher, para dar abrigo. E assim ele ensinou para todos os seus discípulos a ir e fazer o mesmo. E eles estavam ali para fazer o mesmo. Mas havendo esses conflitos, essas queixas, essas reclamações dos gregos, eles tentaram resolver com sabedoria. Eu vou contar aqui um exemplo que eu acredito que muitos de nós já passamos por este momento, né? Para a gente entender o que foi que acontecia aqui com as viúvas gregas, só para a gente ter uma noção, né, desse desprezo, desse caso. Você já foi para alguma festa onde você foi convidado? Claro, né? Se você foi para um evento, você foi convidada para aquele evento. Ninguém entra assim, né? De qualquer maneira, de qualquer jeito. Então, você foi convidada para aquela festa e ao chegar naquela festa, você já observou que quando o anfitrião está ali tentando recepcionar, receber a todos, né? Ele estar ali, tem pessoas delegadas para servir a todos da festa, a todos os convidados. Mas você já foi para uma festa onde as pessoas que são delegadas a servir são familiares, são parentes? E aí você começa a observar que você não faz parte daquela família e você não está sendo bem servida? Você não está sendo bem acolhida, assim como a família do anfitrião da festa? Aí você vê aquela mesa, aquela mesa toda hora chega uma coisa, toda hora é bem assistida, toda hora procurando saber se lhe falta uma coisa, mas a minha mesa nada vem.
na minha mesa nada chega. Você já passou por este momento? Você já passou por este conflito em uma festa? De você sair falando mal, de sair dizendo assim, ai, não me chama mais não, porque eu não vou não. Né? Você já saiu assim desta maneira, até o ponto de chegar ao ouvido do anfitrião da festa. Ah, não me convida não, viu? Porque a sua festa só foram assistir da mesa de tal, fulana de tal, e a minha mesa nada. Ninguém passava por ali para me servir, ninguém nos enxergava. Você já passou por isto? E aí, para tentar resolver este conflito, né, para tentar solucionar este problema, hoje muita gente faz festa e contrata pessoas, delegam pessoas capazes, né, pessoas preparadas para servirem a festa. E nós entendemos no nosso dia de hoje que são os garçons, né? Os garçons que são chamados estão ali bem trajados, bem arrumados, preparados para servir. E quando começa a servir, eles servem a todos com alegria, com um sorriso no rosto, sempre perguntando, precisa de mais alguma coisa? Está querendo mais alguma coisa? Então está sempre ali nos assistindo igualmente a todos, recebem todos de igual maneira e todos saem bem assistidos, bem felizes, e o problema e o conflito foi solucionado, não tem mais problema. Assim, voltando para a palavra de Deus, foi a queixa do grego. As mulheres judias, as viúvas judias, eram bem assistidas por eles, mas as viúvas dos gregos não. As viúvas dos gregos ficavam sem ter a assistência também devida igual às mulheres judias. Voltando para a palavra de Deus, vindo este conflito, os apóstolos começou a tentar resolver, reuniu todos os discípulos, chamou todos aquele povo, aquela multidão que paravam para ouvir a sua palavra, para delegar responsabilidade. E o que foi que eles falaram ali para todos os seus discípulos, no momento que eles estavam ali pregando, no momento que ele começou a ouvir estas queixas dos gregos? O que foi que ele falou? Não é razoável que nós, os apóstolos, que fomos chamados para pregar, para anunciar o reino, convocar a vocês ao serviço de Deus, não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. É razoável? Então a gente deixa aqui de pregar, a gente para servir? A gente tem que fazer isso para fazer com perfeição? É necessário? Então ali ele já estava dando um alerta. Já estava avisando aquele povo, olha, vocês param, vocês me escutam, mas é importante que esta palavra seja importada em vossos corações, para que vá e faça o mesmo, a boa obra. A boa obra, faça de forma agradável ao Senhor, porque vós fostes chamados para servir a Deus. Nós não estamos aqui simplesmente para sermos ouvintes, mas para sermos servos de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser importada dentro de nós. Eu aprendi isso, né, no simpósio da nossa EBD neste final de semana. Que simpósio maravilhoso. Só quem ama a palavra de Deus recebeu as melhores instruções. Para que nós recebemos melhores instruções? Para importarmos em nossos corações, porque o importante tudo que é importante é bom importar. Importar em nossas vidas, importar dentro de nós, né? Aquilo que não serve, que a gente sabe que não vai ser bom para a nossa, não vai ser muito importante, então a gente exporta, a gente joga fora, né? A gente deixa passar, mas o que é bom a gente importa, a gente atrai para dentro de nós, né? Então a palavra de Deus é importante. Então é necessário importar para dentro de nós, a ouvirmos e praticarmos. O que a palavra de Deus diz? Que nós temos que servir e servir a todos, né? Servir a todos de igual maneira. E aí o apóstolo, ele lá no nosso texto áureo, ele falou assim, olha, escolhei, pois, irmão, dentre vós. Vamos fazer aqui, né? Vocês que vão escolher. Vocês que vão escolher.
irmãos dentre vós. Vamos fazer uma eleição. 7 irmãos de boa reputação. A multidão é grande, um só não dá para acolher a todo mundo, não vai ter uma visão, vamos precisar de 7. É o número da perfeição, né? Vamos precisar de 7 irmãos. Agora tem que ser irmãos de boa reputação. O que é ter uma boa reputação? Lembra da palavra de Deus, segue a paz com todos. Segue a paz com todos. O irmão que segue a paz com todos e a santificação é um irmão de boa reputação. Não vai ter problema com o vizinho, ele trata o vizinho bem. Na sua família ele é bem acolhido, ele é bem recebido, ele é bem amado. Não é verdade? No seu trabalho, nas ruas, na sociedade, na comunidade. Então este irmão, sim. Vamos olhar esses critérios e vamos delegar 7 pessoas assim de boa reputação, cheia do Espírito Santo, porque cheia do Espírito Santo não adianta delegar pessoas para serviço no reino se a pessoa não ama a palavra de Deus, não faz leitura, não vai à escola bíblica, não vai ao ensino da palavra, não gosta de ir para a igreja, é aquele crente domingueiro, sabe, que só vai no culto de louvor, mas é culto de palavra, é culto de oração. Não gosto não gosto de ficar de joelho 1 hora não, esse negócio não é para mim, esse negócio de estar ali ouvindo a palavra sentadinho, tudo caladinho, não é para mim. Olha, tenha cuidado. Essas pessoas não é pessoas preparadas para estar sendo delegadas a fazer qualquer tipo de serviço, porque o apóstolo Paulo diz que ela precisa ter uma boa reputação e ela também precisa ser cheia do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é isso, você sentir a presença de Deus, e quando você sente a presença de Deus que é batizado, você tem vontade de ler a Bíblia, você tem vontade de meditar, você não falta escola bíblica dominical, muito bem, você não falta o culto de ensino, o culto de oração, você está sempre presente, você está procurando se encher do Espírito Santo. E ali ele falou, olha, e de sabedoria. Precisa ter sabedoria. Não precisa agir impulsivamente, precisa ter cautela para responder, para agir. Tem que ter sabedoria. E a palavra de Deus diz aqui também, aos quais constituamos sobre este importante negócio, este importante serviço que possa ser resolvido. Este problema, este conflito entre os gregos não pode mais existir. Então, vamos constituir homens que resolvam estes problemas. Este era um dos problemas, mas Deus, com sua infinita misericórdia, ele capacitou homens para levantarem soldados, mulheres valentes, mulheres corajosas, homens corajosos, discípulos, para serviço do reino, para servir a Deus com alegria, com amor, com graça. Essa palavra de Deus é muito gostosa. Se ficarmos aqui, vamos fazer uma vigília dentro desta mensagem, servir a Deus, servir ao reino. E aquele conflito, com certeza, com sabedoria, foi resolvido. Na casa de Deus não é diferente. Foi por isso que foi delegado pessoas, homens e mulheres, com esses critérios, né? Infelizmente, há muitos que não têm esse critério, mas é muito importante ter esses critérios. Você ter a sabedoria que vem de Deus. E essa sabedoria é a palavra do Senhor. É ser cheio do Espírito Santo, né? É ser homens e mulheres de boa reputação. Ser escolhidos, homens valentes, corajosos, que não tenha que temer. Temer a perseguição não teme, né? Temer os conflitos não teme, mas está sempre com a cabeça erguida para resolver os seus problemas. Vamos estar orando agora, intercedendo. Amanhã tem mais, né? Meditação sobre esta rica palavra. E eu vou estar orando pela tua vida. Passamos um pouquinho do tempo, mas não vamos deixar de orar, não vamos deixar de pedir a Deus para que visite a sua causa e a sua necessidade. Soberano Deus, eterno, bondoso Pai, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, meu Senhor, para agradecer por esta mensagem, por esta palavra rica, Pai. Meu Deus, que possa ser importada em nossas vidas e que possamos, sim, meu Pai, ir e cumprir a tua vontade, Pai, que foi delegada para nós a serviço do reino. Meu Deus, neste momento,
Como tua filha, Pai, apresentamos todos os pedidos de oração, todas as causas do teu povo, a necessidade cotidiana de cada um deles. Meu Senhor, que tu possas, Pai, com tua infinita graça, misericórdia, visitar a cada família, meu Deus, a visitar cada causa, cada necessidade do teu povo, conforme o teu querer, meu Pai, e a tua vontade. Abençoa a tua igreja neste momento, é o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta em nome de Jesus.